já está sendo abençoado agora também, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 12. Tenta lá. Tenta, João. Tenta lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12. Eu quero pregar sobre o tema sacrifícios. Diga assim comigo, sacrifícios que geram milagres. Mais uma vez, sacrifícios que geram milagres. Vamos ler Romanos capítulo de número 12. Versículo 1 diz assim para a gente, ó. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício que, gente? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Note o seguinte aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos apresentar, né, o nosso corpo, ou seja, a nossa vida, como um sacrifício. E eu quero que você entenda o seguinte, hoje eu quero falar sacrifícios que geram milagre. O que é sacrifício? A palavra sacrifício é sofrer. A palavra sacrifício significa perder. A palavra sacrifício significa abrir mão. A palavra sacrifício significa deixar para trás, abrir mão da sua vontade, renunciar, se ferir, ofertar. É uma das palavras que significa sacrifício. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Eu quero que você entenda que o que vai gerar resultado na sua vida é o sacrifício que você faz. É a dor que você sente hoje. É a perda que você sente hoje. Servir a Deus é sofrer, gente. Servir a Deus é renunciar. E quando eu digo isso, eu falo isso da carne. Olha o que ele diz aqui. Vamos para Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Um pouquinho na frente aí. Romanos, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Então Paulo está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aumenta um pouquinho para mim, Fernando, aqui o microfone, que eu estou pregando mais mansinho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que você deve se sacrificar por Deus. Olha o que ele diz aqui, Gálatas capítulo 5, acharam? Versículo de número 16, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência do quê? O que são as concupiscências da carne? São os desejos da carne. É o homem natural. É o homem pecador. É o homem natural. Paulo está dizendo o seguinte, olha, andai no espírito. Espírito com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula, quer dizer o seguinte, andai de acordo com o Espírito Santo. Andai de acordo com a palavra de Deus. Andai, vamos ler de novo, ó. Digo, porém, andai em espírito. O que é andar em espírito? É você andar ligado. Andar em espírito é você andar vigilante. Vê aquela ira, o que você vai fazer? Está amaldiçoada essa ira, por quê? Deus não me deu um espírito de ira, mas sim de amor.
Quantas pessoas no nosso meio, até mesmo os cristãos, são pessoas iradas, são pessoas iracundas, são pessoas estressadas? É porque essa pessoa que ela anda no estresse, essa pessoa que anda na ira, ela está andando no espírito ou ela está andando na carne? Na carne. Então ela não está apresentando o corpo dela como um sacrifício o quê? Vivo. Que é o culto racional. Pastor, o que é um culto racional? A palavra racional é um culto inteligente. É um culto que você sabe o que está fazendo. Não é esses cultos, muitas das vezes, que a gente tem visto por aí não, gente. Tem coisas aí que é absurdo na internet. Entenda? E eu não estou aqui para ser um crítico da igreja. A igreja tem dono e é Deus que julga. Eu estou te orientando. Entenda? Mas o culto tem que ser racional. E quando que o culto é racional? Quando você anda no Espírito. Quando você não cumpre as concupiscências da sua carne. As concupiscências, essa palavra concupiscência, significa desejos da carne, desejos desenfreados. E vamos ver quais são os desejos da carne? Eu vou citar alguns aqui para você. Olha o 17. Porque a carne cobiça contra e o espírito contra o quê? E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o quê? Não é essa briga dentro de você entre a carne e o quê? Um exemplo. Será que eu vou para a igreja hoje? Não é uma luta? Ah, hoje eu não vou? Hoje eu não vou? Não. Quem está falando aí? É o espírito ou a carne? É a carne. A carne está falando. Mas dentro de você ouve outra voz. Não, vai para a igreja, vai buscar Deus. Você precisa de Deus. Quem passa por isso aí? A mesma coisa é para ler a Bíblia, não é verdade? A gente faz tudo. Não é a luta para ler a Bíblia? Você pegar na Bíblia? Por quê? Porque olha só, porque a carne... O que é a carne? É o homem natural, é o homem que não anda de acordo com Deus. É a carne sua, ok? É as suas emoções, é os seus desejos contra a palavra. O homem natural, ele não quer fazer as coisas do Espírito. O homem natural odeia sacrifício. O homem natural não gosta de sofrer. O que é mais fácil? Passar 2 horas na Netflix ou 2 horas no culto? Fala, gente. No culto. É muito mais difícil, entenda, você cultuar a Deus 2 horas. Por quê? Porque você vai enfrentar a batalha. É uma luta para levantar a mão. Você vê, tem gente às vezes que para levantar a mão dá preguiça de cantar, sim ou não? Dá preguiça de louvar, dá bucejar de boca. Tem gente que fica indo no banheiro a toda hora. Não é quem cuida de criança, né? Precisa levar o neném, não é essas pessoas. Mas tem pessoas que não têm paciência para o culto. Por quê? Porque é a carne da pessoa. Ela não tem paciência para ouvir de Deus. Ela não tem paciência para ouvir a palavra. Ela acha que é perda de tempo. Mas ela fica 2 horas na Netflix. Ela fica horas lá no Reels, lá no TikTok. E não tem nada de pecado nisso, entenda, quando você saiba dividir. Então, olha só, vamos ler de novo, ó, versículo 17. Porque a carne cobiça contra... Então, é uma luta entre a carne e o espírito. O espírito, você tem que orar. O espírito, você tem que ter mais compromisso. O espírito, você tem que ser de Deus. O espírito, você tem que sacrificar. O espírito está falando contigo. Você tem que ser manso, você tem que amar mais. Mas vem a carne, dá na cara. Não aceita desaforo não, rapaz. Então, quando Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, Paulo está dizendo o seguinte, andem no Espírito. Andar no Espírito é cultuar a Deus. Andar no Espírito é você celebrar a Deus. Andar no Espírito, entenda, é você lutar contra a sua carne. Um exemplo, vocês venceram. O Espírito venceu hoje na sua vida. Por quê? Porque você veio para o culto. Você venceu a carne, você venceu a preguiça, você venceu o cansaço. Então a carne sempre vai dizer, não vai hoje não. Ou você está cansado, Deus entende teu coração. Aí tem outra voz falando do Espírito, não, vai sim. Deus se agrada de sacrifício.
sacrifício. Deus se agrada de esforço. Deus se agrada que você faça o melhor para Ele. Mas o outro lado está dizendo, não, fique em casa. A carne nunca vai falar para você jejuar. A carne sempre vai falar para você comer. A carne odeia jejuar. A carne odeia orar. Se o pastor te chamar para você passar 1 hora de oração comigo, parece que eu estou te chamando para passar 3 milhões de horas de oração. Só de te chamar para orar, tu já vai cansar. Por quê? Porque as coisas de Deus é fácil ou é sacrifício? Mas o que agrada a Deus é a facilidade ou é o sacrifício? É o sacrifício. Então ele está dizendo aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha o versículo 18 agora, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, olha aí, ó. Não estáis debaixo do que, gente? Vamos ver agora o que são as obras da carne? Olha aqui, ó. Versículo 19, ó. Porque as obras da carne são manifestas. O que é isso? As obras da carne são reveladas. E quais são, ó? Prostituição. Olha para cá, pastor. Deixa o pastor te ensinar isso aqui. Existe 2 tipos de prostituição. Existe a prostituição que é a mulher da vida, que eles colocaram aí agora até como uma profissão mesmo, né? E existe a prostituição que é o adultério. A mulher que cobiça outro homem, o homem que cobiça outra mulher. A prostituição é você sair com um aqui, sair com outro ali. Isso também na Bíblia se chama prostituição. É o chamado ficar, entende? Pastor, eu estou ficando com uma pessoa ali. Cristão não fica com ninguém. Cristão conhece, cristão namora, deu certo noiva e depois o que, gente? Casa. Passando disso é obra da carne. As obras da carne são prostituição. Que mais? Impureza. A pessoa que é impura, entenda, ela não sacrifica para Deus. A pessoa que é impura, um exemplo, você passa na rua, aí você vê o pastor Diego saindo de um depósito de bebida. Literalmente eu fui lá comprar uma cachaça, gente. Mas a pessoa que é impura, ela é maldosa. Ela, eu vi o pastor Diego saindo de um depósito de bebida. Eu acho que ele estava... Você começa a espalhar coisas que você nem sabe. Eu fui comprar um refrigerante. Talvez eu fui comprar um saco de churrasco. Entenda? Mas aí você já é uma pessoa impura. Você vê o pastor às vezes conversando com uma mulher, ou a pastora atendendo uma pessoa, aí você diz, rapaz, o pastor está conversando com uma mulher. Você é uma pessoa o quê? Impura, maldosa. Essa é a pessoa. A pessoa impura, um exemplo, ela malda tudo. Você pega o copo, pegou o copo. Já viu? Conhece pessoas assim? Você fala lá, né? O pedaço de madeira que a gente chama de pau. Aí você, pedaço de pau. É assim a pessoa que é impura. Ela vê maldade em tudo. Ela vê... a pessoa baixa, e foi assim que... A não ser que é marido e mulher, né, gente? Marido e mulher você pode ter os seus momentos lá. Mas entre os amigos são brincadeiras de duplo sentido. Entenda? São pessoas impuras, são pessoas que, né, olha para um homem com um olhar de que a mulher, se eu pego, a mulher olha para o homem assim, o homem olha para a mulher, às vezes até para a mulher casada, entenda? A mulher do teu amigo, a mulher do teu irmão, e você está ali, vou pegar. Às vezes você não sai com a pessoa nem literalmente, você nunca se deitou com a pessoa, mas aqui você se deitou. Isso são pessoas o quê? Isso é obra do espírito ou da carne? Da carne. Cuidado. Pode vir um pensamento, pode vir a tentação. O que você faz? Ignora ou você amaldiçoa. Está amaldiçoado esse pensamento, eu sou uma pessoa santa. Você está andando em sacrifício. Continuando. 20. Impureza, lascívia. Pastor, o que é lascívia? Lascívia também são os maus pensamentos. Um exemplo.
Por que masturbação é pecado? Masturbação é pecado porque você tem que pensar em alguém. Isso é lascívia. Ninguém se masturba pensando na pedra. Quando a pessoa vai lá se masturbar, e não fica constrangido pela palavra não, isso aqui é uma pregação para você aprender. Quando a pessoa se masturba, ela está pensando em alguém. Às vezes está pensando em um homem casado, está pensando em uma pessoa comprometida. Isso se chama lascívia, ok, gente? Pensamentos obscenos. Que mais, pastor? Versículo 20. Idolatria. Gente, o que é idolatria? Olha para cá, pastor. Idolatria não é somente adorar outros deuses, cultuar outros deuses, que são imagem de escultura, né? Um exemplo, São Jorge, Maria, Pedro, São Sebastião, Nossa Senhora de Aparecida. Isso é idolatria, quando você cultua um pedaço de gesso, quando você ajoelha para uma imagem que a Bíblia diz que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, e tem pés, mas não andam. E tem garganta, mas nenhum som sai da sua garganta, né? Então, idolatria é isso também. Agora, olha para cá, idolatria também não é só você se curvar ao Zé Pilintra, ao Exu Caveira. Tem gente que é adorador dessas pessoas, isso é idolatria. Agora, idolatria é tudo que você coloca na frente de Deus. Se eu priorizar o celular, se chama o que, gente? Idolatria. E a Bíblia diz que é obra da carne ou do espírito? Da carne. Um exemplo, Jesus chega a dizer lá em Mateus assim, ó: quem ama pai, quem ama mãe, quem ama filho, quem ama marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes, a idolatria da pessoa, entenda, não é uma imagem, não é um celular, é o filho. O filho é primeiro do que Deus. E eu falei isso até de manhã. A mensagem de manhã está muito forte. Depois, se você tiver um tempinho, já está lá no YouTube. Você vai lá e assiste. Às vezes a pessoa coloca o filho como prioridade, coloca o marido como prioridade. E eu disse o seguinte: tudo que você coloca na frente de Deus, você vai tomar pancada. Você coloca o marido, coloca a esposa como prioridade, você vai apanhar da esposa. Você vai sofrer no casamento. Você coloca o filho como prioridade, Deus vai permitir alguma coisa acontecer com o teu filho. Ou ele te decepcionar, ou o teu filho vai bater na tua cara, vai te agredir, porque você colocou o teu filho na frente de Deus. Você coloca o trabalho. Quantas são as pessoas? Gente, eu sou pastor há 10 anos. Eu já peguei pessoas desempregadas, com a vida destruída, entraram na igreja, começaram a ouvir a palavra, o pastor cuidou delas, ela começou a prosperar. O emprego tirou a pessoa da onde, gente? Da igreja. Agora o cansaço fala mais alto. Às vezes tem pessoas, irmão, que dá vontade de falar assim: irmão, vou orar para Deus tirar teu emprego. Dá vontade de falar isso. Porque entre a tua salvação em dinheiro, é melhor tu perder um emprego e ser salvo do que tu ganhar o mundo inteiro. As pessoas não têm esse equilíbrio. Poxa, Deus abriu a porta, eu vou glorificar Ele, eu vou me sacrificar para Ele, Ele me abençoou, Ele me dá o ar que eu respiro, Ele me dá a veste que eu visto, Ele me dá a casa, Ele me dá o pão para comer, pastor. É mais do que justo eu me esforçar para Deus. Mas não, a gente se esforça para o patrão, a gente se esforça para a empresa, e não tem nada de errado nisso. Torna-se errado quando você coloca como prioridade. Se chama idolar. Tem gente que idolatra o carro, sabia? A pessoa compra o carro, ela fica tão encantada com o carro que não pode nem tocar. Você está tocando no carro, pastor, não toca não. Se alguém passar mal, irmão, está vomitando, não, no meu carro não entra. Você já ouviu relatos assim, gente? Pessoas que sofrem até acidente, não bota no meu banco não, que vai sujar meu carro de quê? De sangue. A pessoa prefere ver o ser humano morrer e preservar a lata. Aí é pecado. Tudo que você colocar na frente de Deus se chama idolatria, adoração a outro Deus. Não pode. Isso é obra da carne. Ok? Que mais, pastor? Feitiçarias. Feitiçarias. Gente, olha para cá. Tem crente feiticeiro. Pastor. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que ela é da outra religião lá. E a gente se dá super bem. E ela falou assim: pastor, tem muito pastor que vai lá no meu centro. Ela falou para mim. Você vê, a pessoa adora 2 deuses.
A Bíblia diz que você não pode agradar a trevas e nem agradar o quê, gente? A luz. Ou você é da luz? Jesus disse assim, sim? Não, não. O que passa disso é do diabo. E ela disse, pastor, existem pastores que vão no meu centro, pede para mim jogar carta. Existem pastores que vão lá, pastor. Está amarrado, irmão. Isso se chama feitiçaria. Agora também tem um crente feiticeiro. Sabe o que é o crente feiticeiro? Quando ele é injustiçado, quando ele é perseguido, quando ele passa por um momento que alguém prejudica ele amaldiçoa os outros. Ó, eu vou orar para Deus te matar. Nunca faça isso, irmão. Isso é feitiçaria. Tem crente na igreja que é invejoso, vê um casamento fluindo, vê alguém comprando carro, vê alguém progredindo na caminhada com Deus, vê alguém sendo levantado. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, fulano chegou agora e obreiro. Meu irmão, aplauda. Bata a palma, não seja um feiticeiro. Você sabia que às vezes vocês têm, até entre pastores, um amaldiçoa o outro? Tomara que a igreja do pastor Diego feche. Tomara que ele caia no pecado. Tem pastor, irmão, torcendo para o outro cair no pecado, para que as ovelhas se escandalizem e vai para a igreja dele. Olha que loucura, gente, que o ser humano chega. Isso se chama feitiçaria. Nunca amaldiçoe ninguém, ainda que lhe prejudiquem, ainda que lhe dê um prejuízo. Jesus ensinou o quê? Que você deve abençoar. Você deve perdoar. Deus, eu perdoo aquela pessoa. Deus, de ti é a tua vingança. Mas, se possível, tem misericórdia daquela pessoa, Pai. Abençoa ela e deixa que Deus cuida. Se Deus tiver que abater, se Deus tiver que matar, é Deus e a pessoa. Mas você não amaldiçoa ninguém. Você não foi chamado para amaldiçoar seu patrão. Você não foi chamado para amaldiçoar sua família. A sua boca tem que ser uma boca que flui sabedoria, que flui palavra da vida, não palavra da morte. Então, cuidado com a feitiçaria. E tudo começa com a inveja. Pessoas começam a crescer, seus vizinhos crescem e você não aceita o crescimento dos outros. Você começa a espraguejar a pessoa. Isso é feitiçaria, irmão. E até mesmo tem pessoas que coxinham entre dois pensamentos. Está na igreja, mas quarta-feira ela vai lá na Curimba, ela vai lá no pai fulano, ela vai lá na mãe ciclana, ela vai lá consultar as cartas, os búzios. Isso tem. E a Bíblia diz que adivinhações é pecado, tá, gente? Obra da carne. Que mais, pastor? Inimizade. Isso aqui é tremendo, irmão. Inimizade. Inimizade. O que é isso? Você diz que é cheio do Espírito Santo, mas não se dá com ninguém. Sabe qual é o nosso problema? Que nós julgamos o livro. Você nem trocou uma ideia comigo. Você nem teve um relacionamento comigo, relacionamento saudável, a gente se conhecer, trocar uma ideia. Você diz, não gosto do pastor. Não fiz nada. Para com isso. Isso se chama inimizade. Familiares que não se dão com outro familiar. Pastor, mas tem gente que não gosta de mim. O que eu faço? Faz a tua parte. Entrega na mão, mas você não tem inimizade com ninguém. Lá em Hebreus capítulo 14, não precisa abrir, capítulo 12, versículo 14, diz assim: se possível for, tenha paz com todos. Tenha paz. Não seja aquela pessoa briganta, meu irmão, briguenta. Aquela pessoa encrenqueira, irada, aquela pessoa que não se dá com ninguém. Cuidado, irmão, a vida dá volta. Às vezes essa pessoa que você diz que não gosta, essa pessoa que você diz que odeia, essa pessoa que você tem uma inimizade, pode a bênção tua estar com ela. A vida dá o quê, gente? A vida dá volta, irmão. Se possível for, fale com todo mundo, dê a paz. Ah, mas ele é feiticeiro, dê a paz para ele. Ele precisa de você. Ah, mas ele é homossexual. Fale com o homossexual direitinho. Ah, mas ele é corrupto, é miliciano, é bandido, é maconheiro. Não importa, irmão. Eles estão precisando da gente. Não seja aquele crente chato, santarrão. Sabe aqueles crentes santarrão? Que já julga as pessoas por tudo. Chega uma alma aqui, às vezes, com um short curto. O pastor vai ensinar. Mas a igreja tem que abraçar, irmão. A pessoa está vindo do mundo, a pessoa está vindo com piercing, a pessoa está vindo com tatuagem, a pessoa está vindo cheia de defeito. Aí a igreja acusa, a igreja rejeita, olha mal, um olha torto. A pessoa volta, gente? Não volta. Então Deus está falando aqui, cuidado com a inimizade. Isso tem dentro da igreja.
Aquele grupinho ali não se dá com o grupinho do louvor. O louvor não se dá com o grupinho dos obreiros. Os obreiros não se dão com o pastor. Gente. Existem ovelhas que odeiam pastor, gente. Ela vem até na igreja, irmão. Mas quando vai lá jantar, o assunto é o pastor. E não é falar bem do pastor, não. Mete o pau no pastor, irmão. É porque eu não concordo com o pastor, porque o pastor pregou errado, porque o pastor não tem uma hermenêutica, o português do pastor é errado. Meu irmão, para com essas coisas. Leve vida para a sua casa. Tire a crítica dos seus lábios. Seja um abençoador. Para com esse negócio de inimizade. Eu não gosto de fulano, pastor. Fulano eu acho que não vai com a minha cara. Tu conversou com fulano, irmão. Às vezes é só questão de você trocar uma ideia. Mas aí a gente já julga o livro e acaba criando o quê, gente? Uma inimizade. A obra do Espírito Santo ou da carne? Da carne. Que mais, pastor? Porfias. Que mais, pastor? Emulações. Que mais? Iras, irmão. Irmão, posso falar uma coisa para vocês? Eu vejo muita gente no nosso meio que peca nisso aqui, ó. Ira. E um dos frutos do Espírito é o que, gente? Domínio próprio. Mansidão. Para lidar com seu marido. Para lidar com seu filho. Espírito Santo. Ó, pastor, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Se eu rodar aqui no poder e cair? Se eu levantar um paralítico aqui, pastor? Se eu falar labachuri cantaraia... É assim que eu tenho o Espírito Santo, pastor? Negativo. A prova de que você tem o Espírito Santo é a mansidão que você carrega. É a maneira de lidar com os BOs da vida. É a maneira de lidar com situações que tiram a tua paciência. Aleluia, estão comigo, gente? Aleluia. Pastor, como é que eu sei que eu sou cheio de Espírito Santo? Como é que eu sei que eu sou salvo? Você é uma pessoa mansa. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da época dele. O homem era cheio de Deus. Quando o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa mansa. Você não é uma pessoa de pavio curto, entenda. E mesmo sendo mulher, porque as mulheres julgam muito isso. Pastor, é porque eu sou mulher, muitos afazeres. Não, não, não. Você tem o Espírito Santo? Você é uma pessoa de oração? Você anda no Espírito? Então você é manso. Se tudo está tirando a tua paciência, olha para a cara do teu marido, está tendo nojo, o teu erro não está no marido, o erro não está na esposa, marido. Marido ignorante, marido que não sabe falar com os filhos. Aí na igreja roda, pula, solta papagaio, o que adianta? Lá fora, a gente perdoa as pessoas, você está lá no trem, neguinho pisa no teu pé, oh, me desculpa. Nada, meu irmão, vai lá. Sua esposa pisa no teu pé. Pô! Olha só os cantos que você faz. O Espírito Santo está vendo isso aí, irmão. O Espírito Santo está vendo isso aí, irmão. Homens ignorantes, irados, iracundos. Uma das provas que você não está bem com Deus é a ira. Você é uma pessoa irada, você é uma pessoa estressada, irmão. Obra da carne. Está orando pouco, às vezes é falta de oração. Às vezes é falta de comunhão. A comunhão te traz mansidão. A comunhão te traz paz. A comunhão te traz sabedoria para lidar. Agora, um certo homem disse assim: eu orei para Deus me dar paz, Ele me trouxe problema. Eu orei para Deus me dar mansidão, Ele me trouxe confusão. Eu orei para Deus me dar vitória, Ele me trouxe luta. Por quê, gente? Muitas das vezes quando você vai orar, Senhor, me ensina a ser uma pessoa mansa, Deus vai criar situações para você ter mansidão. Às vezes vai permitir uma fechada. Ontem o cara bateu no meu carro ali, você vê ali, bateu. Na hora que eu passei, ele saiu, acabou com o meu carro, irmão. Eu desci como? Pastor, o senhor desceu como? Desci manso. Calma, irmão. E quando você é uma pessoa mansa, quem está de fora pensa, otário. Você é bobão. Se levanta contra mim para tu ver. Me trata assim para você ver. Eu só falei para ele assim, cara, você pode me enganar. Você pode não querer me pagar. Eu só falei para ele assim,
eu sei quem me defende. É contigo mesmo. E eu estava no mercado com a Yasmin, eu já disse assim, Senhor, o fulano de tal, que ele me deu o nome dele, mesmo que ele não me pague, ele já está perdoado. Mas tem misericórdia dele, porque eu sei que ai daquele que costa no ungido de Deus, ai daquele que se levanta contra as pessoas que agem de acordo com a palavra. Para o mundo você é trouxa, para o mundo você é o bobão. Não é, meu irmão, você está andando de acordo com a palavra. Deus vai te defender. Não é que eu desejo mal para ele, não. Pelo contrário, hoje, 4h pouca da manhã, eu estava até orando por ele. Porque eu sei, irmão, que se ele se levantar, se ele der um de maluco e não cumprir com as obrigações dele, Deus pode abater ele. A Bíblia diz lá em Gênesis assim, ó, Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Por isso que eu sou sábio para não ficar falando de pastor, eu não gosto de ficar falando de igreja dos outros, eu não gosto de ficar falando do erro de ninguém, irmão. Eu prego a palavra, mostro e oro pela pessoa. É igual, vamos supor, a gente vive na era do governo Lula, né? Eu não sou a favor do Lula, tá, gente? Deixa eu só deixar aqui. Mas eu vejo o crente amaldiçoando o Lula, eu vejo o crente orando para se dar mal. Que isso, irmão? Isso não é Bíblia. O Lula é uma alma, o Lula é um ser humano. Ele é carente da graça de Deus como eu e você. Eu não concordo com os princípios dele, eu não votei nele, mas eu não amaldiçoo o Lula, pelo contrário, eu cumpro o que diz em Timóteo, eu estendo as minhas mãos sem ira e abençoo ele, porque Deus é poderoso para usar o ímpio para abençoar o justo. Mas quantos cristãos, irmão, perdem até amizade por causa de política? Você é de quem? Eu sou de Bolsonaro. E você? Eu sou de Lula. Meu irmão, eu não sou de Lula e nem de Bolsonaro, eu sou do céu. Se a esquerda amanhã cumprir princípios bíblicos, eu vou votar na esquerda. Eu não sou aqui defensor de Lula, eu não sou aqui defensor de Bolsonaro, eu sou defensor da palavra de Deus, eu sou defensor do Evangelho. E também não vou perder a amizade, não vou brigar lá no grupo da família, não vou me tornar uma pessoa insuportável, uma pessoa irada, iracunda, chata, por causa de política. A sua alma é mais importante do que isso, a sua amizade é mais importante do que isso. Eu sei entrar em um debate bíblico, eu sei entrar em um debate político e continuar te amando. Tem gente que não sabe. Tem gente que se tu não concordar com ela, você é o demônio, você é Satanás, a pessoa perde o equilíbrio, ela não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, Salmo 133:1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vive união. Isso não significa que eu vou concordar contigo. Eu não concordo nem 100% com a mulher que dorme do meu lado. Mas eu a amo, a respeito. Tem muitas coisas que eu e a pastora, irmão, e eu falo isso aqui sem medo. Tem muitas coisas que eu e a pastora, biblicamente, a gente não concorda um com o outro. Tem certas coisas, os dons do Espírito, tem coisa que ela não crê. Ela não crê na unção do riso, eu já creio. Ela não crê. É minha esposa, pastora, abençoada. Mas vou deixar de amá-la? Ou ela vai deixar de me amar porque eu creio na unção do riso? A Bíblia diz o quê? Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Quem come carne não julga quem come legume. Quem come legume não julga quem come carne. Porque ambos faz para o Senhor. Estão comigo, gente? Então, cuidado, fala assim para o seu irmão, cuidado com a ira. A ira mata, pessoal. A ira mata o ser humano. Você irado, você pode matar um ser humano, irmão. Você irado, você dá uma paulada nos outros. Você irado, fala coisas que não tem que falar. Sim ou não, gente? Você irado, você lança palavras que é igual flecha, depois que sai não volta mais. Cuidado com a ira, cuidado com o estresse. Cuidado para você não matar o Espírito Santo dentro de você e matar pessoas. Porque ninguém aguenta andar com pessoas iradas. Quem aguenta, gente? Alguém aguenta, gente? Não dá para andar com pessoas iradas. A Bíblia chega a dizer em Colossenses, abra comigo aí rapidinho em Colossenses, por favor. E a gente termina aqui. Colossenses, um pouquinho aí.
Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Essa água aqui tá boa, gente? Tá, né? Acabou que eu mudei até um pouco a pregação, o Espírito Santo mudou. Estou falando mais da obra da carne e obra do Espírito. Já pode ser o tema, tá, Renata? É carne versus Espírito. Colossenses capítulo 3. Aleluia? Aleluia. Colossenses capítulo 3. Então, uma das virtudes do Espírito Santo é a mansidão. Você quer vencer o irado? Vai com ele na mansidão. Marido, você quer vencer a tua esposa quando ela está estressada? Fica na mansidão, por mais difícil que seja. Esposa, quer vencer seu marido quando ele está nervoso, estressado? Porque dois irados, dois estressados não dá certo. Dá, gente? Eu vejo que, às vezes eu percebo que a pastora está na leoa. Por conviver com ela, por ser casado com ela, eu já sei até a palavra que eu vou falar e eu já sei a resposta que eu vou receber. Eu já penso, não vou falar nada. Aí às vezes eu falo só para testar, eu falo assim, não, ela me dá a resposta. Eu falei, já sabia que você ia falar isso. A mesma coisa ela tem que ser sábia. A mulher sábia, às vezes eu não estou num bom dia, pastor não é de ferro, estou estressado, estou nervoso, estou ignorante. O que ela tem que fazer? Ir na mesma moeda? Não, a mulher sábia não faz isso. Meu filho, está nervoso? Vou te deixar um pouquinho quietinho, tá bom? Deus te abençoe aí. Porque se ela vir que eu estou nervoso, eu vou dar uma palavra, ela vai dar outra. Eu vou dar uma, ela vai dar outra. O que vai gerar no coração? Fala, revolta, ira. E a pessoa irada faz o quê? Mata. A pessoa irada fala coisas que não tem que falar. A pessoa irada agride. A pessoa irada pode matar a pessoa. Aí já é tarde. Colossenses 3 e a gente encerra aqui, versículo 4. 4 não, versículo 5. Olha que coisa linda, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos... O que são os membros? Diga, a carne. Os desejos da carne. Que estão sobre a terra. A prostituição tem que mortificar, tem que vencer. Homem, é possível ser homem de uma mulher só, tá, homem? Eu sei que o apetite do homem é muito grande, mas ele pode ser homem de uma mulher só. É possível. Tanto ser homem de uma mulher aqui e aqui, quanto também fisicamente. Veio aquele desejo, você mortifica. O que é mortificar? Matar. É você dominar. Vê aquele desejo, está amaldiçoado esse desejo, eu sou homem de uma mulher só. Você fica na palavra. Quando você fica na palavra, você está mortificando o membro. Você está dominando a carne, não é a carne que te domina. A mesma coisa a ira. Veio a ira, aquela vontade de xingar. Né? Às vezes o palavrão passa até na cabeça, irmão. Aí você está amaldiçoado desse pensamento. Minha mente é de Cristo, minha boca é santa. Você não dá legalidade para a ira. Vê aquela vontade de socar a cara da pessoa, vê aquela vontade de ser agressivo. Você está amaldiçoado desse sentimento. Você está mortificando. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a ira, a mágoa, o ódio e etc. A impureza. Gente, até isso aqui. O apetite desordenado. O que é o apetite desordenado, gente? É a gula, a pessoa que come muito. Irmão, vou até abrir um parênteses aqui para doutrinar essa igreja. A gente faz um café, irmão, aqui na igreja, tem gente que nem fica, pela falta de educação do povo. Isso é feio, irmão. Se a gente fez um cafezinho, irmão, você vai lá, pega o seu pratinho, botou os seus alimentos, sai da mesa. Tem gente que não sai da mesa não, irmão. É nervoso, irmão. Tem gente que é nervoso com comida. Tem que pegar, pastor, vai que acaba, né? Aí já vai botando no bolso, a pessoa não pensa quem vem. Aí tem gente da igreja que nem fica. Vai embora. Que a pessoa é glutona, a pessoa só pensa nela. Não, gente, tem uma mesinha. Nós somos união. É uma igreja coletiva. Pegou, sai da mesa. Depois, se der, você volta.
Mas não, a pessoa é nervosa. Não, tem que comer, pastor, tem que comer. Vou logo pegar esse... Pastor, tem esse pão doce aqui, vou pegar esse pão doce, vou pegar esse pão aqui, vou pegar essa Coca-Cola. E tem gente que não sai da mesa não, irmão. Fica ali na mesa. Aí a gente tem que brincar, né? Pra gente envergonhar. Sai da mesa! Sai da mesa, indivíduo! Nós temos que ser pessoas, irmão, equilibradas. Apetite desordenado. Provérbio chega a dizer assim, ó. Quando te assentares à mesa com autoridades, põe uma faca na tua garganta, ó homem glutão. Você passa vergonha, irmão. Você vai lá, vai na casa do pastor, vai na casa ou até de um amigo. Você chega lá, irmão, igual maluco, pega tudo. Você fala assim, meu Deus. Calma, pastor, vai devagar, varão. Sim ou não, gente? Tem gente assim, gente? Aqui tem gente assim. Aqui eu vou falar. Talvez não fique triste se não é você. Se não é você, isso só serve para te ajudar mais e mais. O povo aqui é mal educado, irmão. Aí, a gente pega aquelas pessoas que são mais educadas, as pessoas nem ficam. Ah, pastor, tem gente que vem falar comigo, pô, pastor, até queria ficar, mas não dá não, pastor. Infelizmente o pessoal não dá nem espaço. E eu fico com a cara onde, gente? No chão, que eu sou pai de vocês. Você acha que eu gosto que os outros falam mal do meu filho? Eu estou te educando, diga amém. Amém. A gente vai fazer a mesa aí, farta agora do ano novo. Vamos ter ordem, gente. Calma. Não estou falando para você deixar de comer também. Não estou para você ficar constrangido, ter vergonha. Não é isso. Mas tem equilíbrio. Foi lá, encheu o pratinho, dá espaço. Se der para pegar depois, eu pego. Eu geralmente nem como, gente. Mas não como porque eu não sinto vontade mesmo. Ou às vezes o pessoal guarda um pouquinho para mim. Entendeu, gente? Então assim, olha aqui que Paulo está dizendo. Apetite desordenado. Tem que mortificar. Que mal? Que mais? A vil concupiscência. Agora isso aqui, gente, ó. Para quem não gosta de dar o dízimo aí, ó. A avareza, que é a idolatria. O amor ao dinheiro. Tem gente que fica chateado quando se prega a teologia da prosperidade. Teologia da miséria eu não vou pregar para você, porque o diabo é o pai da miséria. Então eu prego sim a teologia da prosperidade. Eu não te ensino a amar o dinheiro mais do que a Deus. E uma das formas que Deus deu para mim e para você, não é só para você não, é para mim e para você, e para todo cristão, para todo ser humano, é o dízimo e oferta, que se chama fidelidade e se desapegar. O avarento dá tchau como? Ele vem na igreja, ele desfruta do ar-condicionado, ele desfruta de uma cadeira acolchoada, ele quer uma igreja bonita, ele quer um aparelho de som, ele quer que a igreja dele cresça, mas ele não move uma palha para o quê, gente? Para ele dá tchau como? Pastor, paga 4 mil? Se vira aí, pastor, prega a palavra para mim, porque eu não abençoo não. Você é avarento. E não só com o dízimo, tá, gente? A avareza aqui em todas as áreas da sua vida. Às vezes a pessoa vai lá, te pede uma gorjeta, eu não dou dinheiro para ninguém. Mas você gosta de receber, né? Você gosta que os outros te honrem, mas você não gosta de honrar. Por isso que Provérbios diz assim, ao que regar será regado. Por isso que Jesus ensinou, é dando que se recebe. Quer destravar sua vida financeira? Aprenda a ser um contribuinte, irmão. Aprenda a ter um coração generoso. Começa com pouco, você não tem milhões, começa com um pouquinho, é R$2, dá de gorjeta, irmão. É R$10, irmão, dá de gorjeta. É um menininho que veio lá no trânsito, jogou a bolinha dele lá, é melhor ele estar ali e a gente valorizar, estar trabalhando do que com a pistola na tua cabeça. Eu fui vendedor de trufa. Muitas das vezes quando chega alguém a gente compra, mesmo que a gente não queira, a gente compra, sabe por quê? Eu sei valorizar a pessoa que vende lá fora, porque é muito fácil para o povo criticar, ah lá, não quer nada, é vagabundo, é preguiçoso, mas quando tu vai à luta com água para vender, quando tu vai à luta com chocolate para vender, as pessoas não apoiam. Sim ou não, gente? Nós precisamos valorizar, irmão, os vendedores, nós precisamos valorizar o trabalhador. E às vezes é um pouquinho, é R$2 que você pode dar hoje, dá R$2. Deus está vendo você ser fiel no pouco, amanhã você vai estar dando 100, amanhã você vai estar dando 300, amanhã você vai estar dando 1000, porque Deus vai prosperar a tua vida em nome de Jesus.
Ajude a casa do Senhor, ajude a sua igreja. Você é membro aqui? Seja dizimista aqui, plante o seu dízimo aqui, plante a sua fidelidade aqui. Você vai ver como muitos que eu tenho visto aqui, que chegou aqui desempregado, sem carro. Marquinho e a Cássia chegaram aqui, eu vou dar o testemunho dele, chegaram aqui sem nada. Marquinho devendo agiota. Marquinho hoje tem um carro, tem uma moto, trabalha, está abençoado. Eu peguei esse casal. Suzana e Fernando chegaram aqui sem nada. Hoje ela tem um carro, hoje ela já comprou uma casa, hoje ela está trabalhando. Olha o que Deus faz. Mas eu vejo que são pessoas generosas, entram nos votos, fazem a parte deles. O pastor antes é a pastora Glauciane. Pastor antes chegou aqui desempregado, chegaram aqui com a vida financeira. Pastora Glauciane não trabalha. Hoje está quase virando uma gerente do Banco Itaú. Sabe por quê? Porque o dia do tempo da Covid, até mesmo a Glauciane pegou dinheiro emprestado para abençoar a obra de Deus aqui. Aí você não entende por que Deus honra pessoas. Não é sobre entender, é sobre processo. É sobre fazer o que ninguém quer fazer. Diga amém. Amém. E para a gente encerrar, versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira? Sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Antigamente tu era assim, tu era do mundo, tu era carnal, tu era prostituto. Se eu perguntar aqui, tu era mulherengo. Se eu perguntar aqui, quantas mulheres tu saía? Mulheres aí, se instalar assim, ó, tem homem. Mas era a pombagira que te governava. Era o espírito da carnalidade, da luxúria. Hoje você tem um Espírito Santo, diga amém. Amém. Hã? Amém. Você andava na avareza. Você dava tchau como? Aí você vem para a igreja. Aí por isso tem muita gente que não entende. Eu não entendo que todo culto tem que pedir dízimo e oferta. É sempre Deus treinando você. É sempre Deus te lembrando que não pode amar o dinheiro, não pode ser avarento. Você tem que liberar, tem que contribuir, tem que ser generoso. Antes não. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí vai, gente. Do quê? Do quê, gente? Primeiro tópico. Essa palavra aqui, despojar. Quando você chega em casa cansado do trabalho ou de um dia corrido, o que você faz para tomar banho? Você tira o quê? A roupa, né, gente? Isso se chama despojar. Despojar é tirar a roupa. Aí a primeira coisa que ele manda tirar é a roupa da ira. Da ira. Da cólera. Sabe o que é a pessoa cólera? O que é uma pessoa... Como é que você fala essa palavra? Colérica. O que é uma pessoa colérica, gente? Hã? Tem gente assim, gente? Só sabe falar mal do governo, só sabe falar mal de igreja, só sabe falar mal do irmão, só sabe falar mal da casa, fala mal da mulher, fala mal. Posso dar outro conselho aqui? Vou abrir um parênteses aqui, olha para cá. Todas as vezes que você entrar numa roda, e eu estou me policiando nisso, não fale mal da sua esposa. Não fale mal do seu marido. Não conte os defeitos do seu marido para quem não vai te ajudar em nada. Até mesmo na família. A gente erra muito. Você chega lá na tua família, porque fulano é assim, porque Beltrano é assim. E aí você traz as vergonhas do seu marido, da sua esposa, para os seus familiares. Aí seus familiares têm ódio do seu marido por causa de você. Se você casou bonitinho, viva vocês dois. Desabafe com o seu pastor, peça conselho a pessoas instruídas, sábias, que vão te orientar. Mas aonde tu vai, tu fala mal do teu marido. Aonde tu vai, tu fala mal do seu marido, do seu esposo. Fala da sua vida sexual, fala de quê? Fala da sua casa. Para com isso. A pessoa colérica, como é que é? Colérica. Da malícia, da maledicência. Ó, maledicência é isso, ficar falando mal. Maledicência. Você vem para a igreja, irmão, tem gente que fica uma patotinha. O pastor nem chegou, aí começa. Cadê o pastor? Ainda não, né? Tem que ser exemplo, né? Começa a pegar uma porção de coisinha. Maledicência, pessoas maus, pessoas que abrem a boca. Tem pessoas que se alegram em falar dos outros, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deixa eu abrir teus olhos aqui. Toda pessoa que gosta de falar dos outros, pula fora dessa pessoa. O problema é ela. Eu já me ligo logo.
pastor, vem cá, fulano. Aí uma, pastor, vem cá, não tem fulano? Eu falei, e essa pessoa... E ele fala aqui, das palavras torpes da sua boca. O que são palavras torpes? Palavras de alto calão, até mesmo palavrão. Eu falei até no culto da manhã. Tem gente que o palavrão está tão encruado na pessoa, que ela conversa contigo, ela fala palavrão normal, e ela acha aquilo. Ouvir, ó, vai, pô, filho. Essa pessoa tem um Espírito Santo ou demônio, pessoal? Isaías fala sobre isso. Capítulo 6. Isaías, ele habitava no meio de um povo de lábios impuros. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele tem um encontro com Deus, Isaías se arrepende do pecado das palavras torpes. Isaías era palavrudo. Isaías tinha palavras de alto calão. Aí a Bíblia diz que quando ele tem um encontro com Deus, um anjo vai no altar de Deus, tira uma brasa de fogo e toca onde, gente? Nos lábios de Isaías e purifica a boca de Isaías. Eu era assim. Eu era cheio de gíria, bagulho. Falava palavrão. Quando eu me converti, começaram a perceber, você mudou, hein? Você fala diferente agora. Então, gente, nós precisamos tirar dos nossos lábios as palavras torpe. Diga comigo, palavras torpe. O que são isso? Palavrões. Fala assim pro seu irmão, assim, bem baixinho, fala, fofoca. Fofoca. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vocês receberam, gente? É uma aula o culto, né? Não aprende quem não quer, gente. Palavras torpes, gente. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos concedeu aqui. Nós te glorificamos e te exaltamos, te bendizemos. Senhor, eu te peço nesse momento, antes de nós comermos o corpo e bebermos o sangue, que o Senhor venha tirar uma brasa viva do teu altar e perdoar os nossos pecados, Senhor. Purificar os nossos lábios, purificar o nosso coração. Tira a ira, Senhor. Um dos processos de você ser curado, minha amiga, meu amigo, é você reconhecer que você anda muito nervoso, estressado, pavio curto. Tudo tira você do sério. Pede perdão a Deus agora e fala, Deus, muda isso. Me dá mansidão, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Purifica as nossas almas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode sentar, por favor?